associada com uma ideia de coleção, agrupamento. Porque o que nós vamos estudar é o seguinte, nós temos dois conceitos que estudamos nesse momento, dentro da teoria dos conjuntos. A noção de conjunto, que é uma noção muito usada na matemática, certo? Principalmente assim, quando eu falo usado na matemática, como eu falei para vocês ontem, eu sempre gosto muito da história da matemática, a partir do momento chamado Movimento de Matemática Moderna, que foi uma corrente de ensino de matemática que começou na década de 1930, mas tornou-se muito popular na década de 1950 e 1960. E toda essa teoria, ela é estrutura, e muitas das áreas da matemática estão estruturadas no conceito de conjunto. Então, por isso que conjunto aparece em uma série de livros didáticos. Por exemplo, se você pegar qualquer livro do primeiro ano do ensino médio, vai aparecer, vai começar com teoria de conjuntos. E para vocês terem uma ideia, será tão forte que se vocês pegarem livros antigos de matemática, da década de 60, livros de quinta série do ensino fundamental, hoje, sexto ano, né? Mas naquela época era equivalente, né? A quinta série, o primeiro ano do ginásio. Os livros da quinta série já tinham muito o texto era muito escrito, no texto didático tinha muito sobre teoria de conjuntos, então era algo muito forte, isso, certo? Vocês terem uma ideia de como isso ganha força. Mas porque a gente também tem a ideia do quê? De conjunto numérico. Os números vêm de uma ideia do quê? Basicamente de contagem, certo? Todo número os números começam a noção de número a partir da contagem. Então, você tinha uma determinada coleção de objetos e você contava quantos objetos. Aí você tem, por exemplo, formas de representar. Algumas civilizações representavam os números de 10 em 10. Outras já representavam de 5 em 5, 10, 50. Como, por exemplo, o caso dos romanos. Representavam um pauzinho, dois pauzinhos, três pauzinhos. Os 5, eles representavam pelo V, que é a mesma coisa que aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, é o que nós formamos, ó, com os dedos da mão. O 10, 2 vezes, ó, por isso que fica o X. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, ó, século XIX, ó, 10 e 9, ó. O 9 geralmente vem aqui, ó, um pauzinho antes do 10. Como 4 você também coloca. Você pode representar por 4 risquinhos ou um antes do V. Aí para dar a ideia de 4. Se for depois, 6. E assim sucessivamente. E até nós chegarmos aos nossos algarismos, né? Porque os nossos algarismos significam o quê? Por exemplo, se nós pegarmos o ano de 2021, certo? Quantos algarismos, quantos símbolos nós precisamos para representar 2021 em romanos? M, X, 2021. Ó, vou até colocar no... Vou colocar aqui no... Ó, então vou colocar no chat aqui, ó, só para vocês terem acompanharem aqui, ó, o símbolo. Então, por exemplo... 2021 em romanos é MMXXI, certo? Enquanto que no nosso sistema, ó, é muito mais simples, ó, 2021, a partir da ideia do quê? Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então você representa todos os números usando os 10 algarismos, do 0 até o 9, né? De início, você usava apenas o 1, né? Você usava apenas os árabes usavam apenas do 1 ao 9. Quem introduz o 0 são os indianos. Por isso que nós chamamos
o nosso sistema de numeração de sistema indo-arábico. Então, como eu tinha falado para vocês, é um pouco dessas curiosidades da história, um pouco da história da matemática, para vocês perceberem como as coisas surgiram, como as coisas foram desenvolvidas, né? E aí você tem, a partir dos números naturais, você vai construindo outros conjuntos. Nós já vamos chegar lá. E daí, no século XIX, você tem uma formalização, que depois vai passar para o ensino, como falei para vocês, lá nas décadas de 1930, 1950, começa isso a ter uma forte predominância no ensino de matemática. Porque naquela época, no século XIX, para formar-se bons matemáticos, criou-se a crença de que era necessário ensinar matemática na escola. E aí, para você desenvolver a matemática, tinha todo esse... Por isso que a matemática acabou entrando nos currículos escolares. Então, nós representamos um conjunto por enumeração de seus elementos, ou por um diagrama, chamado diagrama de Venn. Então, aqui, ó, considere os conjuntos, os números. 0, 1, 1, 2, 5 e 10. Representa esses números utilizando conjuntos. Vou abrir aqui uma outra janelinha. Vou abrir aqui. Vou abrir um quadrinho aqui, que eu vou fazendo aqui algumas anotações aqui, ó, para vocês poderem ir acompanhando. Então, como é que eu posso representar aquele conjunto ali? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vejo se vocês estão visualizando aqui o quadrinho aqui que eu estou colocando. Deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu estou colocando aqui, ó, como é que a gente... Então, como é que nós representamos? Eu vou representar aqui, ó, aquele conjunto, ó. Então, se eu quero enumerar, ó, então eu coloco aqui, chamo de conjunto A, aí coloco os números, os elementos entre chaves, fica aqui 1, 2, 1, 2, 5, 10. Ok? Então, isso aqui é representar eles por enumeração. Se eu quiser fazer um diagrama, ó, eu crio aqui, ó, esse diagrama. E aqui dentro, ó, eu coloco os elementos, ó. Coloco aqui o 1, 1, coloco aqui 2, coloco aqui o 5,
o 5. Eu vou colocar aqui o 10 aqui. Pronto, 10. Ó, e aqui eu coloquei, e aqui, ó, sempre que eu uso o diagrama, ó, eu coloco aqui o conjunto A, coloco aqui a letra para indicar que o conjunto A são os elementos que estão dentro do diagrama. Beleza? Vocês acompanharam a ideia? Viram a tela? Ah, beleza. É tão Posso diferente. colocar ela? Eu posso colocar na reta numérica ou só assim? Por enquanto, nós já vamos falar da ideia de reta numérica, certo? A ideia de reta numérica eu vou explicar para vocês isso com detalhes. Porque aqui a gente está trabalhando com uma ideia ainda bem genérica, certo? A ideia de reta, eu vou explicar. Se eu não explicar para vocês hoje, na próxima aula, eu concluo essa ideia da reta, beleza? Mas, a princípio, são as duas formas, Maria Clara, tudo bem? Você vai poder falar de reta numérica quando tiver... Você e os demais, só explicando aqui, vocês vão poder falar de reta numérica quando já trabalhando com números reais. Eu já vou entender para vocês, vocês já vão entender por que disso. Certo? Então, vamos lá, vamos voltar. Beleza? Então, voltando aqui. Então, o exemplo 1 está resolvido. Aí, aqui, a teoria dos conjuntos mobiliza uma linguagem formal, com símbolos próprios, e está fundamentada na relação de pertinência. Então, se eu quero dizer que um elemento faz parte do conjunto, como é que eu represento? Eu uso esse símbolo aqui, esse E, parecido com esse E estilizado, indica que um elemento pertence ao conjunto. Então, nós nunca falamos, ó, como é que você diz que o 1 pertence ao conjunto A? Você não escreve isso por extenso. É só dizer o seguinte, ó. 1 pertence a A. Ó, tudo bem? Ó, a linguagem corrente, 1 pertence a. Basta representar isso aqui. Então, por exemplo, de um exemplo bem genérico, quando você vai falar que um número pertence a um conjunto dos números naturais. Então, você vai dizer que o quê? X pertence a N. Ou como nós vamos estudar agora, vocês já devem ter estudado no ensino fundamental, vocês chegam nos números reais, né? Então, X pertence a R. Então, X é um número qualquer. Então, X é um número real qualquer. Então, X pertence a R. Isso é para vocês perceberem a noção que a matemática ela tem essa linguagem própria. E quando você quer negar alguma coisa, por exemplo, no conjunto nós temos o quê? 1, 2, 5 e 10, certo? Qualquer outro número não pertence. Então, no caso, ó, 3 não pertence a A. Então, 3, ó, eu só passar esse traço negando o símbolo. Esse traço sempre é para você negar qualquer símbolo. Se nós temos o igual, passo o traço no igual, fica o símbolo de diferente, né? Esse exemplo aqui é a mesma coisa, aqui então não há necessidade, então aqui tem o conjunto A, então 1, 3, 5, 7, 9. E daí nós temos o seguinte, conjunto universo. Indicamos por U é o conjunto formado por todos os elementos utilizados para estudar uma determinada situação. Então, considere a equação x² menos 9 igual a 0 e resolva a equação sendo o conjunto U, os números naturais, e B, o conjunto U sendo o conjunto Z. Qual conjunto é representado pelo Z?
lá. Quem quiser escrever, escreve no chat. Qual conjunto é representado pela letra Z? Não é o U. O U é o conjunto universo. Então, você tem que o quê? Quando você tem U igual a N, significa que o conjunto universo, nesse caso, são quem? Todos os números naturais. Z é o conjunto dos inteiros. Não, inteiros. Mas muito bem, pelo menos vocês vão interagindo aí, beleza? Porque a gente fala em tipo de números, vamos ver, que tipo de números que vocês conhecem? Respondam para mim no chat aí. Que tipo de número vocês conhecem? É o que isso é importante, que a primeira ideia é a classificação dos números. Vai lá. Real, muito bem, Viviane. Irracional, muito bem. Natural. Beleza. Racionais, irracionais, reais inteiros. Joia. Muito bem, beleza. Pergunta 2. Vamos lá. Pergunta 2. Quem consegue distinguir bem a diferença entre cada um deles? Mais ou menos, muito bem. Normal, tudo bem. Ótimo. Complicou? Uhum. Mais ou menos, um pouco. Legal, isso aí. É esse o ponto que eu quero chegar. Todos eu não sei. Ótimo. É isso aí. É engraçado, nem um pouco. É importante. Isso aqui não é, porque, sabe, são algumas reflexões, né? Porque às vezes a gente pensa, realmente, ensinar nesse contexto remoto tem um monte de desafios, e realmente é isso aí, ó. Meu antigo professor explicou, mas eu esqueci. Não exagere. Tá bom, tá, parou agora o momento de interações. Vamos lá. A gente já vou chegar lá. Depois eu volto nesse... Eu volto depois nesse aí. Então, deixa eu dar uma explicada. Deixa eu voltar lá. Peraí. Deixa eu voltar lá. Vou pular aqui. Eu vou pular esse exemplo. Depois eu volto aqui. Depois eu volto aqui, beleza? Então, vamos falar um pouco dos números naturais. Eu vou dar uma geral aí. Aí depois eu volto aqui e organizo meus slides. Certo? Então, conjunto dos números naturais. Então, é um conjunto infinito obtido a partir da contagem. Então, nós representamos o quê? N com esse asterisco. Alguém sabe o que é o asterisco? Se puder falar oralmente, para não ficar vendo o chat. O asterisco é para quando não utiliza o zero. Muito bem. Só não sei quem respondeu, mas parabéns, isso aí. Vamos lá. Então, exatamente, porque se é natural, o zero, ele não é um número natural. Você não começa a contar do zero. Você começa a contar de quem? Do 1. O zero, ele é utilizado para representar o quê? A ausência ou o elemento neutro da operação aditiva. Aí, digamos assim, o zero, ele faz parte dos naturais, mas ele acaba não sendo um número natural. Você não começa a contar 0, 1, 2, 3. Não, começa a contar de quem? 1, 2, 3. Certo? E depois o zero vai ter o sentido, ele vai ganhar também um sentido para separar dos inteiros. Então, o zero é um número natural, pois ele é o elemento neutro
da adição natural, aquilo que eu acabei explicando aqui para vocês. O símbolo N estrela, que vocês já falaram, né? Indica o conjunto dos números naturais sem o zero. Considerando o zero, o símbolo N indica o conjunto dos números naturais. Se nós tivermos dois números naturais não nulos, ó, então A e B pertencente a N estrela. Então significa que o quê? O A não vale zero e nem o B vale zero. Aí vamos pensar o seguinte: A mais B sempre é um número natural? Deixa eu olhar o chat. Vamos interagindo no chat agora. A mais B sempre é um número natural? Resposta sim é a correta, muito bem. Cuidado. Se você tem dois números naturais, a soma de um natural mais um natural vai dar outro número natural. Principalmente desde que você está pensando em números naturais não nulos. Porque se você pegar, porque lembra, se o zero, quando a gente falou lá atrás, eu falei que o zero era o elemento neutro da adição, né? Então significa que o quê? Se você somar um número com zero, vai dar quem? O próprio número, não vai? Então, a soma de dois naturais sempre é um natural. A diferença, pessoal, ali no caso, vocês têm ali, vocês estão vendo ali que eu coloquei ali todas as operações, né? Ó, A mais B natural, A menos B natural, A vezes B é natural, e A dividido por B é natural. Então, agora vamos responder a segunda. A menos B é sempre um número natural? Muito bem. Quem responde oralmente a pergunta, então vamos lá. Então, A menos B nem sempre é um número natural. Quais as condições, ou qual a condição que eu devo impor para que A menos B seja um número natural? Quem quiser responder oralmente, pode responder oralmente. Tem que dar um número maior que zero. Não, tem que dar um número maior que zero, sim, mas só que para que a diferença deles seja um número natural, o que tem que acontecer? Obrigatoriamente. Dá um número natural. Isso. Tem que ser positivo o número. Não, não é isso. A questão é, eu tenho dois números naturais. Muito bem, um dos números tem que ser maior que o outro. Perfeito, Guilherme. Essa é a condição. Porque, por exemplo, 5 menos 4. 5 menos 4 dá 1 que é natural. Certo? Porque o 5 é maior que o 4. Mas agora, inverta os números. Troque eles de posição. Faça 4 menos 5. Quanto que dá? Menos 1. Menos 1. Isso. Tá claro? Que aí vai surgindo o quê? Ó, aí você já expandiu o conjunto para os números inteiros. Positivos e negativos. Certo? Então, os naturais são apenas os números inteiros
positivos. Os inteiros são valores que não têm fração, certo? Nós já vamos respondendo essas perguntas que eu já vou explicar para vocês o que é a fração. Então, vamos lá. Agora, se eu tiver dois números naturais, A vezes B não nulos, A vezes B vai ser sempre um número natural? Não. A resposta é sim. Então, se você fizer 7 vezes 5, 35. É um número natural, ou seja, sempre você vai obter um número inteiro positivo. Então vejam que a adição e a multiplicação, sempre, ó, a soma de dois naturais vai dar um natural. A multiplicação de dois naturais vai dar um natural. Certo? Aí, o que daí, por fim, e a divisão? Vamos lá. A dividido por B. Nem sempre, muito bem. Porque, por exemplo, 4 dividido por 2 é 2. Mas 2 dividido por 4, opa! 2 dividido por 4 não está definido nos naturais. Para que você tenha divisão, qual que é a condição? Então, repetindo a pergunta. Qual é a condição para que a divisão de dois números naturais seja possível? O divisor tem que ser maior do que o dividendo. Não necessariamente. Por exemplo, ó, se eu tiver 4 dividido por 3, 4 dividido por 3 é um número inteiro? Entendeu, Viviane? Então não é essa a condição. Isso que eu quero que vocês entendam. Então não basta um ser maior que o outro, porque ó, 4 dividido por 3, pegar um número emprestado, a divisão tem que dar exata. Muito bem. Não, vou até explicar essa questão do emprestado. Essa questão do emprestado tem a ver com as operações, que principalmente a subtração, que vem essa noção do empréstimo, que tem a ver com a ideia do sistema posicional, certo? Então, isso aí não tem a ver com os tipos de número, tudo bem? Só para esclarecer aqui a perguntinha que surgiu a pergunta que surgiu no chat, certo? A divisão tem que ser exata, muito bem. Maria Eduarda colocou aqui. E o que é uma divisão exata? Resto zero. Muito bem, Taíla. Finaliza com resto zero. Ou seja, um número é divisível pelo outro. Então, significa que então, significa que o quê? O número A tem que ser divisível por B. E para ser divisível, ele tem que ser maior, né? Então, além de ser maior, não basta apenas ser maior. Então, ele tem que ser maior e divisível. Um número tem que ser maior que o outro e divisível pelo outro. E aí é que você tem o conceito de múltiplos e divisores. Certinho? E aí, quando você não tem essa condição, você acaba gerando quem? As frações. Então, vejam que as frações surgem a partir do quê? A partir quando você tem dois números inteiros e necessariamente um não é divisível pelo outro. E na sequência, nós temos aqui o seguinte. Então, vamos lá, voltando aqui.
Aí os inteiros, já expliquei para vocês. Aí aqui, ó, os racionais. Então, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma razão, com A pertencente aos inteiros e B, obrigatoriamente, não nulo. Porque se eu tiver, ó, 0 dividido por qualquer número é quanto? 0 dividido por qualquer número é quanto? Chat, vamos lá. Alguém já responderam aqui, muito bem. 0 dividido por qualquer número é 0. Por quê? É a mesma ideia de que o quê? Todo número multiplicado por 0... Lembram atrás que eu falei que o 0 é o elemento neutro da adição? Eu posso dizer que o 0 é o elemento neutro da multiplicação? Sim, professor. Não. O elemento neutro da multiplicação é um elemento neutro é aquele que não altera. Entendam eu sei que esse conceito ele é um conceito um pouco abstrato, mas matemática é isso, sabe? Para vocês já irem acostumando. O elemento neutro é o elemento que não altera. Então, se você pegar, no caso da multiplicação, o elemento neutro é o 1. Porque um número vezes 1 é o próprio número. Certo? Agora, o 0 na multiplicação é o elemento nulo, ou seja, quem anula a expressão, porque 0 vezes um número vezes 0 é quanto? É sempre 0. Muito bem. Essa é uma ideia que vocês têm que ter bem claro para vocês, tá? Isso tem que estar bem compreendido. Aí aqui, vamos lá. Quem são os números racionais? Então, nesse caso, são quem? São frações, ó. Então, como, por exemplo, 1 sobre 2, 3 sobre 4, 14 sobre 5. Os decimais, que são quem? 0,5, 0,75, 2,8. Porque o que acontece? Toda fração tem uma representação decimal. É só você dividir, ó, porque ó, é a ideia do quê? Da divisão. Ó. A fração nada mais é do que uma divisão. Então, aqui, 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 não é um número inteiro, mas é um número o quê? Racional e representa quanto? Meio, 0,5. A ideia é a seguinte, se você tem uma laranja e vai dividir por 2 pessoas, o que você faz? Corta ao meio. Então, significa que o quê? Cada pessoa ficou com meia ou uma metade da laranja. Certo? Se você tem uma quantidade também, você vai dividir entre 3, eu tenho uma quantidade de balas. E vou dividir entre 3 crianças. Cada uma vai pegar um terço daquelas balas. Então, percebam que a noção de fração, ela acaba surgindo quando você tem uma determinada quantidade que você, o quê? Precisa dividir. A divisão, ela tem um sentido, mas o resultado não necessariamente é inteiro. Certo? Então, toda vez que você pega uma fração e divide, você vai ter um número decimal correspondente. Aí eu vou perguntar para vocês, números inteiros também são racionais? Para a gente fechar a aula de hoje. Números inteiros também são racionais? Sim, números inteiros também são racionais. Porque é só você pegar o quê? Se um número, lembra da ideia do divisível? Se um número for divisível pelo outro,
Então, por exemplo, se eu tenho ali 4 sobre 2, 4 sobre 2 é 2, certo? Porque ali tem uma perguntinha que é a seguinte, vamos lá, para fechar a aula. Como chamamos a fração onde o numerador é maior que o denominador? E o que significa isso e onde podemos aplicar isso na prática? Vai lá. Entenderam a pergunta? Vou repetir. Então, como chamamos a fração onde o numerador é maior que o denominador? Então, fica aí para vocês pesquisarem, beleza? Muito bem, fração imprópria, fechou, beleza. Fração imprópria, muito bem. Daí, na próxima aula, eu vou explicar para vocês o que significa. E daí, só para complementar, para fechar a ideia aqui, fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador. Quando o numerador é menor que o denominador, é uma fração própria. Que aí vem a ideia da noção de fração, certo? A noção de fração mesmo, ela é usada para quê? Metades, terços, geralmente é para essas quantidades que não são, que são menores que o 1, certo? Para outras quantidades, a noção de fração acaba não sendo necessária. É o que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E daí, como eu falei para vocês, a pergunta anterior, que a gente ia lá o exemplo, o número racional pode ser inteiro? 4 sobre 2 é a representação racional. Mas 4 sobre 2 é quanto? 2. 4 sobre 2 é quanto? 2, exatamente. Então, 4 sobre 2, quando o numerador for divisível pelo denominador, nós chamamos de fração aparente. Só para dar uma assimilada nessa ideia. Beleza? Orientações para a semana. Façam as aulas, as atividades, somente do primeiro tópico, que é a parte dos números. Vou mostrar aqui para vocês, que é a parte dos números só até ali, ó. Números irracionais, aproximação de racionais e o questionário 1. Certo? Então, para vocês fazerem até o questionário 1. Não precisa avançar. Certo? Então, vou colocar aqui no chat o que é para fazer. Beleza? Beleza. Então, pessoal, bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo nosso grupinho lá, a gente troca alguma ideia. Eu vou, ao longo da semana, antes da quinta-feira, eu vou verificar como é que está o progresso de vocês nas atividades. Mas se tiver alguma dúvida, a gente retoma na quinta-feira daí. Beleza? Beleza, professor. Então, Já, bom final de professor. semana para vocês. Cuidem-se. Ó, essas atividades são fluxo contínuo. Certo? Vocês podem ir fazendo. Não deixem acumular.
Por isso que eu sempre recomendo ali. Faz até o questionário 1. Terminou? Tá livre, beleza, certo? Não deixem acumular. Essa é a orientação que eu dou, beleza? Porque é no Beleza, final tchau. das contas que eu vou avaliar isso aí. Não é por atividade, é no final das contas que eu vou juntar tudo e gerar uma nota para vocês. Beleza? O senhor tem alguma aula em algum sábado letivo? Tem que dar uma olhada no calendário lá, eu ainda não olhei, mas eu não vou, olha só já que tocou nesse ponto, eu não vou dar aula síncrona sábado letivo. Mas se eventualmente vocês precisarem tirar alguma dúvida e for sábado letivo do dia da aula, eu posso atender vocês sem problema nenhum. Certo? Eu uso o sábado letivo para tirar dúvidas. Nunca usei sábado letivo para dar aula, passar conteúdo. Então, cuidem-se, bom final de semana para vocês. Valeu aí. Espero que tenham gostado da primeira semana. Não era, como eu falei, é uma forma nova, mas vamos se adaptando a isso aí. Tchau. Tchau. Hum.